Em um mundo repleto de distrações, poucos ousam olhar para dentro. Aqui, nós buscamos aquilo que foi esquecido, exploramos o invisível e damos voz ao que pulsa além da razão. Seja bem-vindo ao Guardião da Consciência, um espaço para despertar, refletir e transformar. Prepare-se para enxergar com os olhos da alma. Você já se pegou dizendo: eu sei o que preciso fazer, mas não consigo. É como se algo dentro travasse. A vontade existe, o sonho pulsa, a necessidade grita. Mas na hora de agir, o medo se senta no trono. E aí vem aquela sensação paralisante. Será que eu sou fraco demais? Será que não tenho fé suficiente? Mas e se eu te dissesse que Deus já esperava esse seu medo? Que Ele não se surpreende com sua insegurança? E que mesmo assim, Ele ainda te chama. Quando Deus disse a Josué: seja forte e corajoso, não foi para quem estava pronto, foi para quem estava tremendo. Moisés tinha morrido. A responsabilidade era gigante. O povo pressionava. O cenário parecia tudo menos favorável. Mas Deus não disse: fique tranquilo, que vai ser fácil. Ele disse: vai ser difícil, sim, mas eu estarei com você. E isso basta. Essa promessa, Josué, não é uma frase de efeito. É uma direção de vida. É um lembrete divino para quando a alma se acovarda e o medo quer ser senhor. Se você está nesse ponto da vida onde tudo parece frágil, onde agir parece arriscado, onde a vontade de fugir é mais forte que o desejo de vencer, então esse vídeo é o seu ponto de virada, porque você vai entender que coragem não é a ausência de medo. É fé que anda. É confiança que decide caminhar antes da certeza chegar. E a boa notícia: Deus não está esperando você ser perfeito. Ele só está esperando você dizer sim e dar o primeiro passo. O contexto histórico e emocional de Josué. Josué assumiu um papel assustador. Substituir a liderança de Moisés diante de um povo cansado, marcado por promessas ainda não cumpridas, enfrentando gigantes espirituais e territórios desconhecidos. Ele sentia mais medo do que coragem. E quem não sentiria? Mas ali, no meio da insegurança, recebeu uma ordem divina direta: seja forte e corajoso. Esse chamado não era apenas uma frase bonita ou um impulso emocional. Era uma convocação do céu, um posicionamento poderoso que mudou o rumo de uma nação inteira. Josué poderia ter se escondido na sombra de seu antecessor, comparando-se a Moisés, paralisado pelo peso da responsabilidade e pelo medo do fracasso. Mas Deus o colocou em evidência, não para que ele confiasse em si mesmo, mas para que aprendesse a confiar no Deus que o escolheu. Isso nos mostra uma verdade essencial: coragem não é algo que nasce com a gente. É uma condição exigida por uma missão maior. Algo que floresce quando aceitamos o lugar que Deus nos dá, mesmo tremendo por dentro. Quando você se vê em situações complexas, quando tudo parece grande demais para suas mãos, saiba, você não foi deixado lá por acaso. Deus não erra de endereço. Pode ser que sua liderança, dentro da sua casa, no seu trabalho, no seu ministério ou na sua comunidade, seja parte de um plano que Ele já escreveu antes mesmo de você perceber. E esse plano começa quando você para de fugir e abraça a ordem que Ele te deu. Não é sobre ter todas as respostas, é sobre dizer sim, mesmo com o coração acelerado. O que significa ser forte e corajoso? Ser forte e corajoso parece um mantra de guerra, mas no reino espiritual é mais profundo do que um grito de batalha. Não se trata de barulho, trata-se de raiz. Ser forte é manter a firmeza interna quando tudo ao redor balança. É sustentar a fé quando os ventos da dúvida sopram forte. É dizer eu continuo mesmo quando a alma só quer parar. E coragem não é ausência de medo, é presença de propósito. É saber quem te enviou. É lembrar que você não está caminhando sozinho. É continuar porque Deus está na jornada, mesmo quando os olhos não enxergam nada ainda. Na prática,
Ser forte e corajoso é escolher não fugir de conversas difíceis. É aplicar o currículo, mesmo com medo da rejeição. É recomeçar mesmo com o coração ainda machucado. É levantar da cama num dia em que a vontade era desaparecer. Coragem se expressa em atitudes pequenas, mas consistentes, como perdoar quando você foi ferido, oferecer ajuda mesmo estando cansado, ou continuar orando quando Deus parece calado. É um estilo de vida que age na contramão do medo. Não porque a alma não treme, mas porque ela aprendeu a confiar mesmo tremendo. Você já parou para pensar que talvez Deus esteja te chamando a ser essa versão? A que não espera estar pronta, mas se move mesmo assim? A que não precisa de sinais, mas responde à voz interior que sabe de onde vem? A fé precisa de ação, e a coragem é o combustível da caminhada. Quando Deus diz, não temas, Ele não está ignorando suas emoções. Ele está afirmando que a sua presença é maior que qualquer ameaça. Ele está dizendo, eu estarei contigo, mesmo no escuro. A presença de Deus como âncora da coragem. Quando Deus diz, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ele não está oferecendo um amuleto de proteção ou um consolo momentâneo. Ele está declarando uma aliança eterna de presença constante. Uma promessa viva que não depende do cenário, mas da fidelidade dele. E isso muda tudo. Não se trata mais de onde você pisa, mas com quem você caminha. Não importa se o terreno é desconhecido, íngreme ou ameaçador, se a companhia é o próprio Deus, o destino já carrega propósito. A coragem verdadeira nasce não da ausência de riscos, mas da consciência de quem vai ao seu lado. É quando você entende que não está mais lutando com sua força limitada, com sua lógica humana, com seus recursos frágeis, mas está sendo sustentado por um Deus que vê além, age no invisível e fortalece no silêncio. Você deixa de caminhar pela pressão e começa a caminhar pela convicção. A presença de Deus não remove todos os obstáculos do caminho, mas transforma o coração de quem precisa enfrentá-los. É como ter um guarda-chuva numa tempestade. A chuva continua caindo, o vento ainda sopra, o céu permanece cinzento, mas você segue em pé, protegido por algo que o mundo não consegue ver. Quando Josué avançou, os muros ainda estavam lá, os inimigos continuavam armados, as batalhas não haviam terminado. Mas a promessa era clara: eu estarei com você. E isso significava que nenhuma ameaça externa seria maior que a força interna que vinha do céu. Se você está atravessando uma fase em que tudo parece incerto, em que o chão parece instável e as respostas estão demorando a chegar, lembre-se disso. A presença de Deus não é apenas uma companhia reconfortante, é uma estratégia de vitória. É um posicionamento espiritual. O medo pode até bater na porta, mas quando você tem consciência de que não está sozinho, a confiança se levanta como uma muralha. Talvez hoje, tudo o que você mais precisa não seja mais força, nem mais controle, mas mais consciência da presença. Porque essa consciência muda sua postura. Ela te faz levantar a cabeça, endireitar os ombros e seguir com passos de quem sabe: o céu está comigo. E é exatamente nessa nova postura, firme, serena, confiante, que a vitória começa a ser construída, antes mesmo de qualquer sinal externo mudar. Como essa promessa se aplica à sua vida hoje? Essa palavra não foi dita apenas para Josué. Ela ecoa até hoje, atravessa gerações e chega ao seu agora. A promessa: eu estarei com você por onde você andar, não está presa a um contexto antigo. Ela é viva, atual, e se estende a todo aquele que decide caminhar com fé, mesmo que seja um passo trêmulo por vez. Em tempos em que tudo parece instável, saúde, finanças, relacionamentos, emoções, a presença de Deus continua sendo o único chão firme. E é nesse chão que você pode, e deve, pisar hoje. Talvez você esteja encarando uma mudança de carreira, uma transição incerta, uma decisão difícil, ou até o fim de um ciclo que parecia seguro. E aí vem a dúvida: será que vai dar certo?
A ansiedade começa a sussurrar mil cenários, e a mente quer controlar o futuro. Mas Deus não promete o resultado imediato. Ele promete a presença contínua. E presença é sustento diário. É clareza no meio do caos. É aquele sussurro suave no meio da tempestade que diz: eu estou com você. E essa frase, simples e poderosa, muda completamente a forma como a gente enfrenta tudo. Se você puder, escreva em um papel e deixe visível: o Senhor está comigo por onde eu andar. Cole no espelho, na geladeira, na porta de entrada. Leia todos os dias até essa verdade descer do intelecto para o coração. Porque viver com coragem não é sobre se sentir forte o tempo todo. É sobre lembrar, mesmo nos dias fracos, que você não está sozinho. Que existe uma força invisível, mas real, te acompanhando. A jornada ainda vai ter pedras. O caminho ainda pode ter curvas inesperadas. Mas com essa promessa acesa dentro de você, até o deserto ganha direção. Até o vale tem propósito. E até o silêncio carrega uma. Hoje, pare tudo por 10 minutos. Desligue as distrações. Respire fundo. Pegue um papel e escreva com intenção e verdade: Senhor, eu escolho ser forte e corajoso. Mesmo com medo, eu confio em Ti. Depois, dobre esse papel com carinho. Coloque dentro da sua Bíblia, no travesseiro ou ao lado da cama. Que ele se torne um lembrete físico de uma decisão espiritual. Porque às vezes, o que a alma precisa não é um milagre imediato, mas um símbolo. Um ponto de contato com aquilo que você decidiu crer. E esse simples gesto ativa uma nova frequência na sua mente. Uma lembrança silenciosa de que você está alinhado com algo maior. Durante essa semana, sempre que o medo bater, e ele vai tentar, antes de reagir no impulso, pare. Respire fundo. Leve a mão até esse papel. Ore em silêncio. E diga com firmeza: Deus está comigo. Pode parecer pequeno, mas não subestime o poder do símbolo. O espírito entende. A alma ouve. O corpo responde. Quando você transforma a fé em um ato concreto, ainda que simbólico, você começa a reprogramar seu interior. Você deixa de apenas sobreviver emocionalmente e começa a sustentar uma nova realidade espiritual. Esse gesto simples é o seu compromisso com o céu. Deus já te deu a ordem. Seja forte e corajoso. Ele já liberou a promessa. Estarei com você por onde andar. O que falta agora é o seu sim. Mas não um sim emocional, que se desfaz ao primeiro vento contrário. E sim, um sim espiritual, que se transforma em rotina, escolha, presença constante. Porque quando a coragem deixa de ser exceção e vira hábito, o medo perde espaço. E quando a presença de Deus se torna consciência diária, até os dias mais difíceis se tornam suportáveis. E até os impossíveis começam a se mover. Agora que você ouviu tudo isso, me diga, o que está te impedindo de agir com fé? Será que é o medo do que vão pensar? A insegurança de não se sentir pronto? O receio de errar de novo? Ou talvez, a dor silenciosa de tentar mais uma vez e não ver resultado? A verdade é que Deus nunca te chamou para uma vida segura. Ele não te chamou para a zona de conforto. Ele te chamou para um propósito. E propósito exige movimento, mesmo com o coração acelerado, mesmo com os olhos embaçados pelas dúvidas. Porque a fé de verdade caminha antes de ver. Então hoje, faça um compromisso com a sua fé. Declare em voz alta e escreva nos comentários: eu escolho ser forte e corajoso, porque Deus está comigo. Essa frase pode parecer simples, mas no mundo espiritual, ela é uma chave, uma aliança, e pode ser o recomeço de tudo. E se essa palavra falou com você, não guarda só para si. Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa levantar a cabeça, enxugar as lágrimas e lembrar quem é e de quem vem. Se inscreva aqui no canal Guardião da Consciência e ative o sininho. Aqui, você encontra alimento para a alma, força para caminhar e fé para recomeçar. E lembre-se, o céu não exige perfeição, só o seu próximo passo. E talvez esse passo seja agora. Se algo em você despertou, se uma palavra tocou o espaço
onde antes reinava o silêncio. Então a missão foi cumprida. Aqui, não oferecemos respostas prontas. Oferecemos caminhos. Lembre-se, o leão dentro de você nunca dorme. Ele apenas aguarda o momento certo para rugir. Que a bondade te conduza, que a consciência te proteja, e que o silêncio permaneça sendo o lugar onde Deus sussurra ao seu coração. Até o próximo despertar.